Entrevista coletiva do presidente Walter Dalzotto Júnior após a partida entre Juventude e América pela Série B do Campeonato Brasileiro, a derrota do Juventude pelo placar de 2-1. Presidente, primeira pergunta de Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Após derrota para um adversário direto na briga pelo acesso, qual a projeção para 2 jogos seguidos diante de equipes que estão na zona do rebaixamento? Bom, sobre o jogo de ontem, eu acho que nós sabíamos já que era um adversário direto, uma partida difícil, e o importante é que o Juventude, apesar da derrota, conseguiu se manter na 4ª posição, e agora a gente tem que procurar somar pontos, né? Existem muitos clubes se aproximando da nossa pontuação, e então é importante que agora que a gente volte a somar pontos nesse jogo em casa e continue nessa mesma batida aí que nós vínhamos no primeiro turno, para que nós consigamos nos manter aí entre os 4 primeiros da classificação. Pergunta de Pedro Petrucci, TV Papo by Bitcoin. Nos últimos meses se discutiu a utilização do VAR no segundo turno da Série B. Porém, a ideia não foi colocada em prática. Esse assunto ainda está em discussão entre os presidentes dos clubes? Olha, foi muito debatido há um tempo atrás. Agora confesso que não se tocou mais nesse assunto, mas nós acreditamos que na fase final da competição, nas últimas rodadas, era um desejo dos clubes e um pleito junto à CBF que a gente consiga viabilizar o VAR nessas rodadas finais. Vamos ver se a gente consegue concretizar isso. Pergunta de Marcelo Rocha, Pioneiro e Gaúcha Serra. Com a continuidade do time no G4 e a proximidade do acesso, vai ser feito um esforço a mais para trazer reforços para a reta final? Olha, o importante é nós termos nos mantido entre os 4. Essa proximidade do acesso é um futuro muito distante ainda, né? Nós tem muitos jogos pela frente, muitas equipes brigando. Acredito pelo menos umas 7, 8 equipes estão brigando por essa última vaga, ou quem sabe se nós incluirmos mais o Cuiabá por 2 vagas, porque eu acredito que o América, pela campanha, pelo que demonstrou e vem demonstrando na Copa do Brasil, está se habilitando, se credenciando para uma das vagas, juntamente com a Chapecoense. Então a gente tem que fazer um trabalho aí ainda de buscar uma pontuação alta, porque talvez essa projeção inicial que se tenha feito com uma pontuação de 62 pontos talvez não se atinja. Talvez a gente precise mais de uma pontuação maior. Então tem que somar pontos, tem que ficar brigando nessa parte de cima da tabela para que a gente consiga continuar sonhando. E sobre o planejamento para o ano que vem, já estamos trabalhando em cima disso, sim. Temos uma análise nos times que estão disputando a Série B, em alguns jogadores que estão disputando a Série A, e esse trabalho continua. O trabalho da Sub-23 dos aspirantes é um trabalho que está sendo visto com bons olhos, para que alguns jogadores venham integrar a equipe profissional durante o Campeonato Gaúcho. Então esse planejamento está sendo feito com antecedência, e a gente sabe que o período, quando termina a Série B e o Campeonato Gaúcho, tem menos de um mês quase, e talvez tenha que pensar em dar uma semana de férias para o grupo que está aqui atuando. Então esse planejamento nós estamos trabalhando agora, e para a gente colocar em prática o quanto antes. Pergunta do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Como foi o trabalho da direção na busca pelo meia Mateuzinho, e como irá funcionar o vínculo desse jogador com o Juventude? Olha, nós temos um parceiro que é a LA Esportes, que está constantemente em busca de atletas, juntamente com todo o nosso departamento de futebol, e vários nomes apareceram. Fomos tentar, e o que evoluiu foi a questão do Matheus.
Então a gente não está concretizado ainda, a gente precisa de assinaturas, o jogador já está em Caxias, mas precisa firmar alguns documentos com o empresário, com o próprio Atlético, o Goianense. Então a gente só vai dar como selada a negociação quando tiver tudo formalizado e assinado, daí sim a gente pode apresentar o jogador, e nossa intenção é fazer isso o quanto antes para que ele possa estar à disposição já no final de semana. Pedro Petrucci, da TV Papo by Bitcoin. O intervalo entre o final da temporada 2020 e o início da temporada 2021 será bastante curto. Independente da conquista do acesso nesse ano, o Juventude já projeta a próxima temporada, especialmente no que se refere ao Campeonato Gaúcho, já que a preparação será curta? Olha, tem alguns jogadores que têm contrato longo desse grupo atual e estamos fazendo alguns contatos já para qualificar a equipe. Como eu falei anteriormente, o profissional está olhando com bons olhos a equipe sub-23, que de lá com certeza vão ter jogadores que vão ingressar na equipe profissional para a disputa do Campeonato Gaúcho. Então é uma análise que está sendo feita, o planejamento está sendo feito, e quanto antes a gente conseguir definir o grupo, ou pelo menos uma boa quantidade dos atletas que poderão atuar no Campeonato Gaúcho, é a intenção nossa já finalizar isso e ter mais tranquilidade já para o início do Campeonato Gaúcho.